regime próprio de previdência dos servidores públicos federais. Bem, recapitulando, nós sabemos que os regimes próprios de previdência social ficaram limitados à concessão apenas de aposentadorias e pensão por morte, não é? Bem, nós já estudamos na aula passada, na aula anterior, as aposentadorias por incapacidade permanente e a aposentadoria compulsória. Agora, nós vamos estudar a chamada aposentadoria voluntária. Sim, aposentadoria voluntária, ou também chamada aposentadoria programada. E aqui eu quero fazer uma retrospectiva primeiro para você entender o que veio trazido pela reforma de 2019, até especialmente porque as questões de concurso ultimamente vêm assim, com o advento da emenda constitucional 103. Então veja que o examinador está batendo com força na reforma previdenciária de 2019 ainda. Bem, até a reforma, o servidor público abrangido, amparado por regime próprio de previdência social, todos eles, na área estadual, federal, distrital ou municipal, todos eles eram submetidos à mesma regra para a aposentadoria voluntária. Sim. Na época, exigiam do servidor idade de 60 anos para o homem, 55 para a mulher. Tempo de contribuição, 35 anos para o homem e 30 anos para a mulher. Além de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 no cargo em que se dará a aposentadoria. Pois bem, essa aposentadoria garantia ao servidor de regime próprio se aposentar com proventos integrais. Não quer dizer com a integralidade da remuneração, não. Com 100% da média daquelas remunerações maiores, correspondente à época, 80% do período contributivo. E, além disso, nós tínhamos uma outra aposentadoria, chamada por idade, que exigia do segurado, servidor, a idade mínima de 65 anos para o homem, 60 para a mulher e 10 anos de exercício efetivo no serviço público e 5 no cargo em que se daria a aposentadoria. Nessa aposentadoria aqui, nós tínhamos o pagamento dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Então, eu tinha uma aposentadoria voluntária com proventos integrais e a outra com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Naquela de proventos integrais, com 60 anos de idade, 35 anos de contribuição para o homem, 55 anos de idade para a mulher e 30 anos de contribuição, o professor que se dedicava à educação infantil, ao ensino fundamental e médio, tinha uma redução de 5 anos, tanto na idade quanto no tempo de contribuição exigido. Bem, veio a reforma em 2019. A reforma veio e muda radicalmente o disposto no inciso 3, parágrafo 1º do artigo 40 da Constituição Federal. E deixa para a Constituição dos Estados, leis orgânicas do DF e dos municípios, decidirem
a idade mínima para a aposentadoria dos seus servidores. Na Constituição Federal, só veio a idade mínima para o servidor da União. Veja só, o servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado no âmbito da União aos 62 anos de idade, se mulher, e aos 65 anos de idade, se homem. E no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, na idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas constituições e leis orgânicas. Então, eu não posso dizer que o estado A ou B vai exigir do seu servidor a mesma idade que é exigido para o servidor federal. Na maioria dos casos, né, que nós já estudamos regimes próprios de quase todos os estados brasileiros, na maioria nós temos visto seguindo a mesma idade, mas não é a totalidade, porque eles têm a liberdade de estabelecer a idade mínima que quiserem. Bem, aí também foi retirada do texto constitucional, foram retiradas as outras exigências, como tempo de contribuição e demais requisitos para aposentadoria. Não tenho mais como matéria constitucional o tempo de contribuição que aquele servidor tem que cumprir. Veja, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo. O que quer dizer? Olha, cada ente federativo que tem seu regime próprio, ele então, por meio de lei complementar, tá? Por meio de lei complementar, vai então decidir qual é o tempo de contribuição necessário para que o seu servidor se aposente voluntariamente. Nós estamos falando de servidor público federal. Então, caberia ou cabe à lei complementar federal dispor sobre o tempo de contribuição que esse servidor tem que cumprir para, então, ser aposentado. O que fez a emenda? Olha, enquanto não é editada essa lei complementar federal, trazendo, né, o tempo de contribuição mínimo e as outras exigências, a própria emenda já disse quais são as regras. Veja, até que entre em vigor lei federal que discipline os benefícios do regime próprio de previdência social dos servidores da União, aplica-se o disposto neste artigo. Parágrafo 1º. Os servidores públicos federais serão aposentados, 1. Voluntariamente, observados cumulativamente os seguintes requisitos. Letra A. 62 anos de idade se mulher e 65 anos de idade se homem, que é a idade, né, já que está na Constituição Federal. Agora veja, 25 anos de contribuição, desde que cumprido o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria. Então, essas 3 condições são para homem e mulher. Então, a diferença é só na idade. 65 anos para o homem, 62 anos para a mulher. Então, se amanhã o governo federal quiser, por um cálculo atuarial, entender que a idade mínima do servidor da União deve ser aumentada, ele precisa de uma emenda constitucional, porque ele vai ter que alterar a própria Constituição. Porém, se ele quiser aumentar o tempo de contribuição que esse servidor federal precisa para se aposentar voluntariamente, basta
que seja editada uma lei complementar, trazendo os novos tempos de contribuição. Bem, se é matéria de lei complementar, eu já de pronto descarto a possibilidade do governo usar a medida provisória. E por quê? Porque toda matéria reservada à lei complementar não pode ser objeto de medida provisória. Então, só lei complementar. Mas é muito mais fácil aprovar uma lei complementar do que aprovar uma emenda à Constituição Federal, né? Bem, então aqui eu tenho, e é o quadro que vocês vão trabalhar, nós temos a aposentadoria voluntária do servidor público federal, se dá quando o servidor completa, homem, 65 anos de idade, a mulher, 62. Ambos, 25 anos de contribuição, 10 anos de exercício efetivo no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. Certo? Bem, não temos mais aquela possibilidade de ou por tempo ou por idade. Agora é uma aposentadoria voluntária, tá? Uma aposentadoria voluntária. Só que, no que diz respeito aos professores que se dedicarem à educação infantil, ao ensino fundamental e médio, o parágrafo 5º do artigo 40 teve a sua redação modificada. Por quê? Olha, agora o servidor ele precisa tempo, idade, tempo de contribuição, tempo de exercício efetivo no serviço público e no cargo em que se dará a aposentadoria. Só que a Constituição fala para todo mundo, olha, os ocupantes de cargo, do cargo de professor, terão idade mínima reduzida em 5 anos, em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso 3 do parágrafo 1º, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Esse tempo, né, fixado em lei complementar do respectivo ente federativo. Então, trazendo para a União, olha, se o servidor público federal ele tem a idade mínima de 65 e 62, e eu tenho, no caso desses professores, que reduzir a idade mínima em 5 anos, qual é a idade para o professor, né, da carreira federal que se dedica à educação básica? Existe. As idades são de 60 anos para o homem e 57 para a mulher. E o restante fica por conta de lei complementar federal. Só que a própria emenda constitucional diz, enquanto essa lei não é editada, vamos fazer o seguinte: professores da educação infantil, do ensino fundamental e médio, pertencentes ao regime próprio de previdência da União, vocês poderão se aposentar voluntariamente quando, cumulativamente, completarem 60 anos de idade, homem, 57, mulher. Para ambos, 25 anos de contribuição no exercício efetivo, tá? No exercício efetivo das funções de magistério, 10 anos de exercício efetivo no serviço público e 5 no cargo em que se dará a aposentadoria. Certo? Muitos chamam a aposentadoria do professor da educação básica como aposentadoria especial do professor. E ela tomou uma força maior depois da emenda 103. Por quê? Porque o parágrafo 4º
do artigo 40, ele dispõe que é vedada a adoção de critérios diferenciados para a concessão de benefícios no regime próprio, salvo as situações exclusivamente do servidor com deficiência, do policial civil, agente socioeducativo e agente penitenciário, daquele servidor exposto a agentes prejudiciais à saúde e do professor da educação infantil, do ensino fundamental e médio. Então, Diogo, presta atenção. Olha, você vai poder verificar que o professor da educação básica poderá se aposentar voluntariamente ou aposentadoria especial do professor da educação básica, tá bom? Então, pode ser que, dependendo do examinador, ele vai utilizar um termo ou outro. Bem, esse professor que exerce as funções de magistério. As funções de magistério não se restringem ao magistério dentro da sala de aula, do professor dentro de sala de aula. Então, podem também ser consideradas as funções de magistério aquelas de direção da unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico, né? Então, veja, assessoramento pedagógico e coordenação. Então, se eu tenho um professor da educação básica, um professor federal, que ele passa um período fora de sala de aula, mas porque ele está na direção do colégio ou ele está na coordenação, né, de ensino, esse tempo ele é contado como tempo de magistério, tá certo? Bem, vamos lá. Essa aposentadoria voluntária, a Constituição, depois da reforma, ela decide que a forma de cálculo das aposentadorias do regime próprio ficam a cargo da lei de cada ente federativo. Ela só garante, tá? Ela só garante que as aposentadorias não podem ter valor inferior ao salário mínimo, ao valor mínimo, né, colocado lá no artigo 201, parágrafo 2º. Ou também não vão poder ser superiores ao limite máximo estabelecido para o regime geral de previdência social. Então, veja só, se eu parar aqui, eu vou entender que toda aposentadoria dos servidores públicos não vai ultrapassar o teto do regime geral. Não é bem isso, porque nós temos servidores anteriores à instituição do regime de previdência complementar que não optaram por esse regime e vão ter os seus benefícios sem a limitação ao teto do INSS. Por isso o artigo diz, observado o disposto no parágrafo 14, nos parágrafos 14 a 16. Mas a regra agora, por quê? Todos os entes federativos que têm regime próprio estão obrigados a instituir regime de previdência complementar para os seus servidores. Com essa obrigação, vai haver para os servidores que ingressam já na vigência do regime complementar a limitação do valor da aposentadoria e da pensão ao teto máximo, né? Ao valor máximo ou ao teto do regime geral de previdência social. Então, cuidado aqui com esse parágrafo 2º. E aí, como cada ente federativo é responsável, né, pela forma de cálculo das aposentadorias, a própria emenda constitucional 103 diz, enquanto não temos essa lei federal, vamos calcular o valor da aposentadoria
voluntária, seja ela do servidor comum, seja ela do professor da educação básica, vamos aplicar 60% mais 2% para cada ano de contribuição que exceder 20 anos de contribuição, seja homem ou mulher. O regime próprio está igual, tá? Vamos aplicar esse percentual sobre que valor? Sobre a média aritmética simples das remunerações que serviram de base de cálculo para a contribuição do servidor, né, ao regime que ele esteve vinculado, correspondente a 100% do período contributivo, considerando a partir da competência julho de 94. Então, aqui, vocês não podem confundir com a regra do regime geral. Por quê? No regime geral, e aí vocês vão enfrentar provavelmente questões do regime geral e do regime próprio da União, os 2% de acréscimo, ele acontece para cada ano que exceder 20 anos de contribuição, no caso do homem, mas exceder 15 anos de contribuição, no caso da mulher. No regime próprio da União, os 2%, eles são aplicados a partir do ano, para cada ano de contribuição que superar, que exceder o tempo de 20 anos de contribuição, seja homem ou mulher. Tá certo? Seja homem ou mulher. Então, aqui tem uma pegadinha. Por quê? Por isso que eu estudo primeiro o regime geral e depois passo para os regimes próprios, né? Porque aí eu já consigo fazer essa dinâmica. Então, no regime geral, há uma diferenciação na aplicação dos 2%. No regime próprio da União, não. 2 para cada ano que exceder 20 anos de contribuição, tanto para servidor quanto para servidora, tá? Nesse tipo de aposentadoria, a emenda, ela possibilita que o servidor exclua, na hora que vai fazer o cálculo dessa média, contribuições que levariam a um benefício de menor valor. Só que quando você exclui determinadas contribuições, deve observar que o servidor tem que continuar mantendo com as que ficaram o tempo mínimo de contribuição exigido para se aposentar. E mais, na hora de acrescer os 2%, para cada ano de contribuição que exceder os 20 anos de contribuição, mas das contribuições que foram utilizadas para o cálculo. Aquelas descartadas não vão ser computadas para fins de acréscimo dos 2%. O que eu quero dizer aqui? Imagine o seguinte, olha, a servidora tem 27 anos de contribuição. Precisaria apenas de 25. Se ela fizer a média com todos esses 27 anos, todas essas contribuições, a média ficou menor do que se ela fizer com 26 anos ou com 25. Então, o que faz? Exclui essas contribuições que levariam a um benefício bem menos vantajoso, mas vamos imaginar que ela vai tirar 2 anos. Então, ela continua com 25 anos de contribuição, que é o mínimo que o servidor público federal tem que ter agora, né? Bem, aí quando eu vou aplicar a renda mensal, eu vou fazer a média desses 25 anos de contribuição, né? Mas também só vou utilizar 60% mais
Quantos anos de contribuição acima de 20? Só 5. Então, 2 vezes 5, 10. Por que não 14? Porque ao excluir essas contribuições de 2 anos, elas também não passam a integrar aquele cálculo do acréscimo de 2%. Tirou. Tá? Tirou. Então, assim, na aposentadoria voluntária, tem essa possibilidade de excluir contribuições para que o benefício tenha um melhor valor. Isso pode acontecer na aposentadoria por incapacidade permanente? Não. Lá não, até porque lá não tem tempo mínimo de contribuição, né? Tempo mínimo de contribuição. Então, essa regra aqui, veja só, olha, tanto para o servidor quanto para a servidora. Se ele vai se aposentar com, no mínimo, 25 anos de contribuição, eu sei que a renda da aposentadoria começa em 70% da média das remunerações que se viram de base de cálculo para a sua contribuição, né? Tanto para homem quanto para mulher, tá? Ah, professora, mas eu estou vendo aqui que tem 40 anos, só com 40 anos de contribuição é que vai chegar a 100% da média, certo? E com 41 anos, chega a 102%. É possível isso acontecer? Sim, não é vedado. O que vai ser vedado é que, dependendo do servidor, o seu benefício será limitado ao teto da Previdência Social, do regime geral, né? Mas que pode ser maior do que a média das remunerações? Pode, desde que ele tenha aí ou ela mais de 40 anos de contribuição. Você acha que eu estou dando exemplo à toa, né? Ninguém vai te pedir na prova para fazer um cálculo de aposentadoria. Mas pode, principalmente a banca Sebrasp, ela gosta de saber se você sabe o raciocínio. Então, eu posso dizer numa questão que quanto maior o tempo de contribuição do servidor, maior será o valor da sua aposentadoria. Está correto? Sim. Para que o servidor tenha uma aposentadoria com proventos integrais, é necessário que ele cumpra 40 anos de contribuição. Certo ou errado? Certo. Professora, proventos integrais é a mesma coisa do que integralidade? Não. Proventos integrais corresponde a quê? A 100% da base de cálculo escolhida para o cálculo do benefício. Integralidade era o direito que o servidor tinha para se aposentar com o mesmo valor da remuneração da ativa. Esse benefício da integralidade, ele termina com o advento da emenda 41 de 2003. Então, quem ingressou a partir de 2004 no serviço público não tem direito a se aposentar na integralidade, mas pode vir a se aposentar com proventos integrais? Sim, porque proventos integrais é o quê? 100% da chamada média escolhida pelo legislador, tá? Então, veja aí a diferença. Bem, aqui, só para mostrar para vocês que é o artigo da lei, da emenda constitucional, trazendo como que vai ser a base de cálculo, né? Média, aritmética, etc. E essa média, olha só, será limitada ao valor máximo do salário de contribuição do regime geral de previdência social para os segurados desse regime, do regime geral, e para o servidor que ingressou no serviço público em cargo efetivo após a implantação do regime de previdência complementar, ou
que tem exercido a opção correspondente, nos termos dos parágrafos 14 a 16 do artigo 40. Então, veja só, quem ingressa após a implantação do regime de previdência complementar não tem escolha. Quem já estava antes pode optar pela limitação do valor da sua aposentadoria ao teto do regime geral ou não, tá? Mas aí são só para aqueles que entraram antes da vigência do regime de previdência complementar, certo? Bem, só passando artigo aqui, não vou demorar. E aí a gente fala sobre as aposentadorias especiais. Bem, as aposentadorias especiais, elas também, no fundo, são voluntárias, tá? Por que que elas também são voluntárias? Porque, ao cumprir os requisitos determinados, aquele servidor pode se aposentar. Mas elas são chamadas de especiais. Por quê? Porque a Constituição ressalvou hipóteses em que poderá, por lei complementar, o ente federativo adotar idade e tempo de contribuição diferenciados para eles. Então, veja só. O parágrafo 4º do artigo 40, com a nova redação da Emenda Constitucional 103, dispõe: é vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios em regime próprio de previdência social. Isso para todos. Ressalvado o disposto nos parágrafos 4A, 4B, 4C e 5º. No caso do parágrafo 5º, nós já vimos que é a aposentadoria do professor da educação básica, onde a sua idade será reduzida em 5 anos em relação aos demais servidores, e o tempo de contribuição e os demais requisitos serão trazidos por lei complementar de cada ente federativo. Então, o que nos sobrou aqui foram os parágrafos 4A, 4B e 4C, incluídos pela Emenda Constitucional 103. E aí eu começo com a aposentadoria do servidor com deficiência. Bem, nós temos aqui no parágrafo 4A do artigo 40 o seguinte dispositivo: poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos à avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Então, essa é a regra geral. Se um ente federativo que tem regime próprio quiser trazer requisitos, idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria do servidor com deficiência, ele poderá fazer por lei complementar. Então, lei complementar do Estado, lei complementar da União, lei complementar do município, lei complementar do Distrito Federal, né? Essa é a regra geral. No caso do servidor público federal, o que a emenda constitucional diz? Enquanto não vem a lei, vamos aplicar a Lei Complementar 142 de 2013, que já tinha as regras para isso, para o servidor com deficiência. Então, como que ficou a situação do servidor federal com deficiência? Ele vai poder se aposentar voluntariamente de duas formas: ou por idade, ou por tempo de contribuição, desde que cumprido, no mínimo, 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 no cargo em que se dará a aposentadoria. Então, tanto na aposentadoria por idade, quanto na aposentadoria por tempo de contribuição,
ele vai ter que cumprir esses 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 no cargo em que se dará a aposentadoria. Bem, nesse caso, na aposentadoria por idade, nós vamos exigir desse servidor público federal a idade mínima de 60 anos para o homem e 55 anos para a mulher. Ah, mas é a mesma idade exigida no regime geral. Sim, é a mesma, por quê? Porque a própria emenda constitucional pediu, né, para usar a mesma lei, a Lei Complementar 142. Só exigindo do servidor esses 10 anos de exercício efetivo no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que será concedida a aposentadoria. Então, aqui, independentemente do grau de deficiência desse servidor, leve, moderado ou grave, a regra é a mesma na aposentadoria por idade, tá? Na aposentadoria por idade. Então, a tabelinha aqui para você: 60 anos o homem, 55 anos a mulher, 10 anos de efetivo exercício no serviço público, 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, sendo que a carência mínima de 15 anos de contribuição na condição de pessoa com deficiência. Então, pode ser, esses 15 anos tem que necessariamente ter sido no regime próprio? Não. Pode até ter um período no regime geral, vindo averbado no regime próprio. Não precisa ser os 15 anos como o PCD no regime próprio. Tem que ser 15 anos de contribuição como segurado com deficiência, certo? Bem, essa aposentadoria por idade, ela tem um cálculo que é diferente da aposentadoria voluntária comum. Como é? A renda mensal inicial da aposentadoria por idade do servidor com deficiência será correspondente a 70% do salário de benefício, mais 1% para cada grupo de 12 contribuições. E o valor total não pode ultrapassar a 100% do salário de benefício. Esse salário de benefício é aquela média aritmética simples das remunerações que se viram de base de cálculo para a contribuição do servidor ao regime que ele estava vinculado. Aí vem atualizados monetariamente correspondente a 100% do período contributivo, este a partir da competência julho de 94. Então, a base de cálculo é a mesma, só o percentual que é diferente. Então, veja só, se ele tem que cumprir pelo menos 15 anos na condição de PCD, e se ele cumprir só isso, mais, né, desde que 10 anos de efetivo exercício no exercício no serviço público, 5 no cargo, e aquela idade 60 e 55, eu já falo de pronto que a renda mensal inicial, ela vai iniciar com 85% da média. Por que 85%? Olha, 70 mais 15, né? 70 mais 15, certo? Bem, agora eu tenho a chamada aposentadoria por tempo de contribuição do servidor federal com deficiência. Primeira coisa que eu vou falar. Quando se trata de aposentadoria por tempo de contribuição, não há idade
mínima. Não há idade mínima exigida, porque a aposentadoria por tempo de contribuição. O que vai exigir desse segurado é tempo de contribuição. Que vai depender do grau de deficiência. Grave, moderada e leve. Tá? Grave, moderada e leve. Bem, eu só guardo o número 25 e 20. Por quê? Se aquele servidor federal é PCD e o grau da sua deficiência é grave, ele, homem, precisa completar nessa situação 25 anos de contribuição. E a mulher, 20. Ponto. Moderado, eu somo 4 a esses 20 e 25. Então, eu venho aqui e somo 4. Veja, eu acho 29 e 24, homem e mulher. Então, eu não preciso, eu só preciso do 20 e 25 grave e sabendo que depois eu só somar 4. Então, 29 anos de contribuição para o homem e 24 para a mulher, se a deficiência for moderada. E depois eu somo mais 4 também. Eu já não tinha os 29 e 24? Eu vou somar 4. Veja que vai ser 33 anos de contribuição para o servidor com deficiência e 28 anos de contribuição para a servidora com deficiência. Essa deficiência sendo uma deficiência leve, tá? Sendo uma deficiência leve. E, além disso, não esquecer 10 anos de exercício, de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. Então, por um lado, na aposentadoria por idade do servidor com deficiência, eu tenho idade igual para todos os graus de deficiência, 60 anos homem, 55 anos mulher, 10 anos de serviço, efetivo exercício no serviço público e 5 no cargo em que se dará a aposentadoria. Sendo que tem que comprovar, no mínimo, 15 anos de contribuição como PCD. Já na aposentadoria por tempo de contribuição, não se exige idade mínima, né? Não se exige idade mínima. O que precisa? Tempo mínimo de contribuição. E vai depender do grau da deficiência. Deficiência grave, menor tempo. Deficiência moderada, sobe o tempo. A leve, sobe mais um pouco. Professora, eu vou fazer uma pergunta. Pode, por exemplo, um filho com deficiência grave começa a contribuir como segurado facultativo a partir dos 16 anos. É possível? Sim, não é proibido. Olha, se ele tem uma deficiência grave, se ele contribuir durante 25 anos, né, lá no regime geral, ele se aposentará por tempo de contribuição nas regras de PCD. Agora, aqui no regime próprio, eu não tenho filiação facultativa. Eu só tenho filiação obrigatória. Então, se um servidor, tá? Um servidor federal, ele entra no serviço público federal aos 20 anos de idade, né? Aos 20 anos de idade. E
contribui por mais 25. Deficiência grave. Ele, aos 45 anos de idade, ele poderá se aposentar? Sim. Porque não exige idade mínima. Tá? Não exige idade mínima. E te falo mais. Na aposentadoria por tempo de contribuição do PCD, a renda mensal inicial será correspondente a 100% daquela média das remunerações que se viram de base de cálculo para a contribuição. Então, esse que eu falei, servidor entrou aos 20, com deficiência grave, contribuiu durante 25. Dentro ali tem os 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 no cargo em que se dará a aposentadoria. Bem, aos 45, ele vai poder se aposentar porque preencheu as condições e terá um benefício correspondente a 100% da média das suas remunerações. Certíssimo? Então, só para falar aqui, de novo, na aposentadoria por tempo de contribuição do PCD, não exige idade mínima. Bem, a outra ressalva que a Constituição faz é em relação à aposentadoria dos policiais civis, agentes penitenciários e agentes socioeducativos. Veja aqui o disposto no parágrafo 4b do artigo 40 da Constituição. Olha só. Poderão ser estabelecidos por lei complementar, então todas as ressalvas, lei complementar, do respectivo ente federativo, idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que trata o inciso 4 do caput do artigo 51, que é o caso do policial da Câmara Federal, o inciso 13 do caput do artigo 52, que é o policial do Senado Federal, e os incisos 1 ao 4 do caput do artigo 144. Eu quero dizer o seguinte, que aqui, essa regra é para policial civil, agente penitenciário, agente socioeducativo. No âmbito federal, eu tenho o policial da Câmara Federal. No âmbito federal, tem o policial do Senado Federal. Se no Estado tiver, né, também, e a Constituição do Estado prevê, se ela vier a prever, aí sim poderá ser diferenciado. Então, eu tenho aqui, no caso da União, os policiais federais, rodoviários federais, ferroviários federais, policiais civis do Distrito Federal, e eu vou explicar daqui a pouco, o policial legislativo da Câmara e do Senado Federal, agentes socioeducativos e agentes penitenciários federais que ingressarem na carreira após a reforma de 2019, né, vão se aposentar com 55 anos de idade, 30 anos de contribuição, sendo que 25 deles na atividade, no exercício efetivo da atividade policial. Olha, por que nós falamos do policial do DF? Porque a Constituição diz que cabe à União a organização da Polícia Civil do DF. Então, a regra que é imposta para o policial federal é para o policial civil do DF. Então, a mesma regra. Veja, apesar dele ser, né, do DF, tem que seguir a regra imposta pela União. Então, 55 anos de idade,
30 anos de contribuição, sendo que, no mínimo, 25 na atividade policial. Esses 25, professora, na atividade policial, pode ser um período, a atividade militar, por exemplo, né, nas Forças Armadas? Pode, porque a própria Constituição permite a contagem desse tempo de atividade militar no regime próprio. E vai ser considerado ali também a atividade policial. Caiu aqui a minha caneta. Bem, então, nesse caso, né, 55, 30 e 25, veja, até que entre em vigor lei federal que discipline os benefícios do regime próprio de previdência social dos servidores da União, aplica-se o disposto nesse artigo. Os servidores públicos federais, com direito à idade mínima ou tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria, na forma dos parágrafos 4b, que é o caso do policial, 4c e 5º, observados os seguintes requisitos. Então, veja, o policial civil, né, que nós falamos, agente socioeducativo, agente penitenciário, 55 anos de idade, 30 de contribuição e 25 de exercício efetivo em cargo dessas carreiras, então, das carreiras policiais, tá? Para ambos os sexos. Não há diferença para homem e para mulher. E qual vai ser a renda mensal inicial desse benefício? Idêntico ao... Espera aí só um pouquinho. Idêntico à da aposentadoria voluntária. 60% daquela média das remunerações, acrescido de 2% para cada ano de contribuição que exceder 20 anos de contribuição. Então, vamos supor, né, que José é um policial federal. Quais são as regras para ele hoje? A regra permanente: 55 anos de idade, (30 anos de contribuição, sendo 25 na carreira policial. Vamos supor que José cumpra exatamente o mínimo que estão exigindo dele. Bem, se a média das suas remunerações deu 8.000, ora, 60% mais 2% para cada ano que supera 20 anos de contribuição. Se ele tem que ter no mínimo 30, então eu tenho 10 aí de excesso, vezes 2, 20. Ele vai se aposentar com 80% da média. Então, 8 vezes 8, neste caso, 64. A aposentadoria dele seria de R$ 6.400. Para que ele consiga a integralidade, ou seja, 100% da média, quanto tempo ele ou ela precisariam ter? 40 anos de contribuição. Né? Com 30, eles recebem 80% da média. Com 40 anos, 100% dessa média. Certo? Então, aqui, gente, é a regra atual, tá? Não estou mexendo ainda com a regra de transição. Então, vamos lá. E, finalmente, a gente tem a outra aposentadoria especial, que é aquela do servidor cuja atividade seja exercida sob efetiva exposição a agentes prejudiciais à saúde. Veja só, parágrafo 4c do artigo 40 da Constituição Federal
incluído pela reforma da Emenda Constitucional 103. Veja só, poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou a associação desses agentes. Veja, prejudiciais à saúde. Depois da reforma de 2019, saiu do texto da Constituição prejudicial à integridade física. Só tem prejudicial à saúde, tá? Então, questões anteriores você tem que tomar um certo cuidado. Aí vem lá, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Então, só porque o servidor exerceu o cargo X, ele tem direito à aposentadoria especial? Não. Não é em função da categoria profissional, não é em função do cargo, né, da ocupação, mas é em função do quê? Da efetiva exposição a agentes prejudiciais à saúde. E aí nós vamos buscar a aplicação subsidiária das regras do regime geral de previdência social. Quanto? O que seria um agente químico, físico, biológico? Né? Isso a gente busca nas regras do regime geral. O que é uma neutralização ou uma eliminação dos efeitos daquele agente nocivo, né? Daquele agente químico, físico ou biológico. Então, isso nós temos que buscar. Bem, no caso do servidor público federal, o que vai exigir dele? Primeiro, 10 anos de exercício efetivo no serviço público, 5 no cargo em que se dará a aposentadoria. Isso é fato. Para ambos, homem e mulher. Agora, 60 anos de idade e, no mínimo, 25 anos de contribuição e efetiva exposição. Olha aqui, o servidor público federal, cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou a associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, aos 60 anos de idade, com 25 anos de efetiva exposição e contribuição, 10 anos de efetivo exercício de serviço público e 5 no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria. Por que no regime geral nós temos 25 anos, 20 e 15? E no regime da União, apenas 25 anos de efetiva exposição e contribuição. Por conta do agente prejudicial à saúde. Nós não temos no cargo, né, assim, nas funções realizadas pelo servidor federal, ninguém trabalhando em mina subterrânea ou lidando com amianto. Por isso, todos os outros agentes, eles exigem, no mínimo, 25 anos de efetiva exposição e contribuição. Por isso, só essa regra, 60 anos de idade, 25 anos de efetiva exposição e contribuição, e também desde que tenha 10 anos de serviço público efetivo e 5 no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. Então, pode imprimir a sua tabela, mais uma tabelinha para você, né? Idade, tempo, igual para ambos os sexos, 60 anos, 25 anos de tempo de efetiva exposição e contribuição, 10 anos de efetivo exercício no serviço público
e 5 no cargo em que se dará a aposentadoria. Essa regra também nada mais é do que uma aposentadoria, ainda que especial, voluntária. Então, a regra para o cálculo dessa aposentadoria é a mesma da aposentadoria voluntária. Se faz a média dos salários de contribuição ou das remunerações do servidor, atualizadas monetariamente, correspondente a 100% do período contributivo, a partir da competência julho de 94. Sobre esse valor, aplica-se 60% e acresce 2% para cada ano que exceder 20 anos de contribuição. Se nessa aposentadoria tem que ter o servidor, no mínimo, 25 anos de efetiva exposição e contribuição, eu parto que ele vai ter uma renda mensal inicial, no mínimo, de 70% da média. No mínimo, de 70% da média. Ah, professor, ele completou 25 anos de efetiva exposição e contribuição. 60 anos de idade, tudo certinho. Só que ele foi servidor também, mas não com a exposição a gente. Ele tem mais 5 anos. Eu posso utilizar esses outros 5 anos para o cálculo da aposentadoria? Pode. Então, veja só. Se é 60%, com acréscimo de 2 para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos, se ele tem 25 de especial, mais 5 comum, ele vai ter 30 anos de contribuição. Então, o percentual dele vai ser de 80% da média. Ah, mas eu posso somar com o tempo comum? Para cálculo, sim. Né? Para cálculo, sim. Porque ele continua respeitando as condições da aposentadoria especial. 25 anos de efetiva exposição ao agente prejudicial à saúde e 60 anos de idade, 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. Certo? Então, veja só, nós temos aqui o que eu vou falar? Uma ideia de que as aposentadorias voluntárias, tá? As aposentadorias voluntárias, com exceção do servidor com deficiência, elas vão ter a mesma forma de cálculo, 60 mais 2. É só guardar, tá? Então, olha, do policial, do agente nocivo, da voluntária do professor, né, da educação básica, a mesma coisa. O que vai diferenciar aqui, na verdade, é só de quem? É do PCD, que vai ser por idade 70 mais 1 para cada grupo de 12 contribuições, e, se for aposentadoria por tempo de contribuição, 100% da média. As demais voluntárias, né, elas têm a mesma forma de cálculo, tá bom? Elas têm a mesma forma de cálculo. E, com isso, a gente termina as chamadas aposentadorias para o servidor público federal, tá ok? Para o servidor público federal. Então, olha, quais são os tipos de aposentadoria que eles têm? A aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho, e aí eu vou lembrar que, dependendo da causa da incapacidade, o valor, a forma de cálculo é diferente. Se for decorrente de acidente do trabalho, doença profissional ou doença do trabalho, vai ser, independentemente do tempo de contribuição que ele tiver, né,
100% daquela média. Se não, entra no mesmo cálculo da voluntária, 60 mais 2% para cada ano de contribuição que exceder 20 anos de contribuição, homem e mulher. Aposentadoria compulsória, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, idade máxima 75 anos, fixada por lei complementar federal para todos os servidores de regime próprio, né? Aposentadoria voluntária, aposentadorias especiais, a do professor da educação básica, a do servidor com deficiência, a do policial civil, agente socioeducativo, agente penitenciário e a daquele que ficar com efetivamente exposto a agentes prejudiciais à saúde, certo? Então, são essas as aposentadorias concedidas ao nosso servidor público federal, tá certo?